precisamos e que precisam. Senhor Deus, que é o nosso Pai, um Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, aos nossos mentores, aos mentores de todo o movimento espírita do Brasil inteiro, de Petrópolis, em especial, a nossa eterna gratidão pelo amparo, pela proteção de sempre, pelo carinho, pela ligação, pela paciência, e que neste momento, Senhor, possamos nós não só orar, mas também vibrar por todo o planeta Terra, em todos os pontos onde ainda existe dores, trevas e dúvidas, para que a nossa pequenina prece, Senhor, unidas a tantas outras que são feitas, possam ajudar a harmonizar a nossa casa-lar chamada planeta Terra. E que essa harmonia, Senhor, possa fazer ressonância no nosso mundo interno, na nossa casa-lar, onde nós habitamos, com os nossos familiares, com aqueles que passam pelos nossos pensamentos, que são motivos das nossas preocupações. Obrigada, Senhor, e que essa tua paz, esse teu amor fique conosco. Gratidão por tudo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Gente, boa noite a todos. Eu tenho uma dívida com vocês do livro Libertação, e eu estou hoje tentando sanar, vai ficar lá gravado no nosso canal, e perguntaram se o Gregório, do livro Libertação, seria o Papa Gregório IX. E sim, tá? Encontra-se essa informação nesse livro que eu boto aí no slide, que não vale a gente falar onde está, mas de preferência, né, mostrar onde que se encontra. Irmã Vera Cruz, esse livro foi organizado, né, por Elias Barbosa, então a gente trouxe ali a referência, vai ficar para vocês, tá? Então, era uma das coisas que eu estava devendo para vocês. Mas ainda tem mais coisa que eu fiquei devendo, que eu fui buscar com quem sabe mais do que eu, porém, a pessoa tem a mesma dúvida que eu tenho. Pode deixar que depois eu jogo fora. Tá? Eu vou anotar. Assim. É sobre a materialização de Matilde, já no final do último capítulo, né, no capítulo 20 do livro, em que Gubbio fornece, conforme colocações que estão aí nos slides e também se encontra no livro, ele vai se utilizar, né, utilizando os fluidos vitais do Gubbio para que Matilde possa se materializar. Porém, tem um porém essa questão, né? Fluido vital, até onde a gente sabe, no livro dos Espíritos, ele está relacionado à vida material. A questão do fluido vital foi trabalhada inicialmente no capítulo de número 6, primeira parte do livro dos Espíritos, a partir da pergunta de número 60, e ele vai até a pergunta de número 70. Então, a gente sabe ali que Kardec, ele vai falar de uma diferenciação do fluido vital, que eu vou ler a pergunta e vou dar sequência ao raciocínio. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Questão 66 do Livro dos Espíritos. Resposta, sim. Modificado segundo as espécies. É ele que lhe dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da vida não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Então, é claro que essa resposta dos espíritos dada por Allan Kardec, ele vai mostrar que há uma diferença do fluido vital do reino vegetal, animal e do reino nominal. Porém, a gente sabe que esse fluido, ele que vai animalizar a matéria. Mas nós estamos falando de Gubbio, que está desencarnado. Então, não há uma resposta exata. Se o André Luiz usou o nome fluido vital para falar de alguma substância muito semelhante ao fluido vital que nós conhecemos, ou, por exemplo, uma outra questão que eu estou abrindo, ou se ele está falando de um fluido vital diferenciado que possa existir e animar de alguma maneira o perispírito no plano espiritual. Não se sabe, entendeu? É interrogação, nós não temos resposta para esse tipo de questão que a gente está se apresentando, é uma lacuna, ok? Então, eu fui perguntar a quem sabe mais do que eu, mas também não encontrou nenhuma referência, não tem nenhuma referência para dar. Então, eu estou lançando hipóteses, mas a gente
não pode afirmar que nenhuma dessas hipóteses são verdadeiras porque a gente não tem uma fonte, ok? É apenas fruto de um raciocínio, é uma lacuna fruto de um raciocínio, tá bom? Então não sabe mais que você. Hein? Então não sabe mais que você. Não sabe que essa pessoa sabe muito mais do que eu, tanto é que a parte anterior foi ela que me forneceu o material, sabe sim, mas não tem resposta para isso. Tem coisas que não tem ainda, né? Ainda Nós não tem. ainda não estamos na hora de saber, né? E ela tem as mesmas os questionamentos que eu faço, ela também tem. Então a gente não sabe, não tem fonte para dar uma resposta, infelizmente, tá bom? Então ficou aí uma lacuna, né? Quem encontrar isso numa obra séria, por favor, traga, tá bom? Então vamos lá. E dando sequência, então, a gente hoje vai partir, então, para o estudo do livro em questão, que é o livro Entre a Terra e o Céu. E a introdução tem o título do livro, Entre a Terra e o Céu, e é uma introdução toda feita, né, um prefácio todo feito por Emmanuel, o que é muito comum nas obras de André Luiz. Nós vamos encontrar nas obras de André Luiz, toda a introdução, prefácio é feito por Emmanuel. Vocês podem ir lá, olha toda a série que vocês vão ver que é. Porque Emmanuel dá uma chancela a tudo que o André Luiz está colocando. Olha que interessante isso, né? A gente sabe que o Emmanuel é o mentor do Chico Xavier. André Luiz só pôde psicografar através dele porque Emmanuel autorizou, ok? Porque o responsável pelo Chico Xavier era o Emmanuel, é o mentor do Chico Xavier. Então, a gente sabe que André Luiz, então, se utilizou da mediunidade do Chico Xavier, porque Emmanuel permitiu que ele escrevesse, eles tinham uma linha coerente, doutrinária, e tinham afinidades entre eles, tá bom? Pode falar, Ana Lúcia. Essa permissão acontece com todos que psicografam? Sim, o mentor permite? Sim, porque o nosso mentor é o nosso anjo guardião, é responsável por nós. Então, não pode chegar um espírito e vai trabalhar com a nossa mediunidade sem que aquele que é responsável, que nos tutela durante uma encarnação, permita isso. Então, sim, tem que ser sim com a autorização, por essa questão, tá? Porque eles respondem por essa proteção. Se eles falharem nessa missão, essa falha de condução nossa perante a evolução, perante a nossa evolução na direção de Deus, se eles falharem, eles respondem por isso. É claro que se a gente tomar uma decisão pelo nosso livre-arbítrio, a revelia da lei de Deus, isso é problema nosso. Mas se eles falharem na condução que cabe a eles, na responsabilidade deles, eles respondem. Então, eles não podem permitir que qualquer espírito vá trabalhar junto com aquele médium que eles estão tutelando, porque depois, se acontece algum acidente, o problema é deles. Ok? Valeu. Então, vamos lá, gente. Eu fui pegando pequenas partes para a gente fazer uma reflexão, porque tudo que vem de Emmanuel é sempre muito rico. Ele tem um poder de síntese muito grande. Então, é claro que eu aqui não estou achando que eu vou esgotar a interpretação, a visão de toda essa introdução do livro. É claro que eu não tenho essa pretensão de fazer isso, porque eu não tenho nem competência para isso, mas eu vou emprestar ali uma interpretação embasada à luz da doutrina dos espíritos, o que não impede que vocês possam me interromper, fazer perguntas ou fazer colocações outras, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu lá. Muito bem. Ele começa assim: desta história, ou seja, da história do livro, recolhida por André Luiz Entre a Terra e o Céu, destacam-se os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico e do culto incessante de serviço ao bem, para retirarmos da romagem terrena as melhores vantagens à vida imperecível. Então, olha que interessante essa colocação do Emmanuel. Quando a gente recebe um corpo físico, a gente vai ter que prestar conta desse corpo físico. Se durante uma vida, né, nós utilizarmos ele mal,
não cuidando bem, não se alimentando direito, não dormindo as horas necessárias, trabalhando mais do que precisa trabalhar, enfim, sobrecarregar todas as funções, se alimentar em demasia ou em escassez, enfim, tudo que a gente prejudicar ou pelo mau uso do corpo, nós vamos responder por ele. Por quê? Porque o corpo é um empréstimo que nos é feito para que nós possamos mergulhar na dimensão material e conseguir trabalhar todas as nossas vicissitudes, todos os nossos apegos. Inclusive, nós somos tão apegados à vida material que a gente tem que se desapegar dela. Olha que interessante. Então, a gente vive dentro da própria dimensão para, experienciando essa dimensão, a gente possa dilatar a nossa visão, a nossa amplitude e conhecimento e sentimento da vida espiritual e nos desapegar da vida material. Então, esse corpo não é propriedade, como muita gente acha, não, esse corpo me pertence. Não, esse corpo é da sua responsabilidade, mas ele não te pertence. Foi algo emprestado a você, tanto ele não te pertence que a gente foi lá buscar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão, item 9, a verdadeira propriedade, em que os Espíritos nos informam que só é nossa aquilo que eu posso levar. Eu não levo o corpo. Quando eu desencarno, né, quando chega o processo da morte, eu consigo desencarnar, que às vezes o corpo morre e a gente fica ali, né, encarnado ainda, preso, pegado, como muitos ficam. Né? Quando eu morro e desencarno, definitivamente eu não levo o meu corpo. O corpo fica, ele volta à Terra. Eu não levo nenhum pertence material. E as titulações também não. Eu levo os conhecimentos que eu adquiri durante a vida, e se esses conhecimentos que eu adquiri, eles foram muito bem usados, eles se transformam em autoridade. A gente vê que André Luiz, ele era médico, ele não levou a titulação. Por quê? Ele não tinha autoridade para isso. Por quê? Ele não a usou de uma forma tão moralizada quanto ele deveria ter utilizado a medicina. Então, ele chega no plano espiritual com os conhecimentos de médico, mas não pode atuar como médico. Então, entenda, a gente leva aqui os conhecimentos, a gente leva a nossa consciência, que pode estar limpa ou pode estar maculada por vícios, e leva toda a nossa bagagem de emoção, que pode ser uma emoção positiva ou negativa. Olha que interessante. Pode falar, Leida. Leida, você levanta. Sim. Só fazendo um comentário que no filme Nosso Lar, houve um erro aí doutrinário que o André se apresentou como médico. E no livro também, no segundo filme, também o chamavam de médico o tempo todo, e que não aconteceu isso nesses 2 livros. É boa lembrança, porque os filmes são embasados, mas embasado não significa cópia fidedigna, né? Não significa que o filme retrata de uma forma fidedigna as obras. Por isso a importância de ler as obras, porque os filmes é só um embasamento, então eles dão aquela floreada para dar um encanto para as pessoas, né? Mas, na verdade, é verdade isso que a Leida falou, tá? Então, compreendam que o corpo não nos pertence, vamos levar essas coisas para o mundo espiritual. Então, precisamos, né, utilizar-se muito bem dessa oportunidade de aqui estarmos para desenvolver o bem dentro de nós e sairmos daqui muito melhor do que nós viemos para cá. Ou pelo menos que a gente saia 0 a 0, né? Mas que a gente não saia mais devedor do que quando chegou, porque isso é uma condição muito ruim. Então, o bom é que a gente saia com saldo positivo, se não puder, pelo menos 0 a 0. Isso é o ideal, pelo menos, né? Então, ele coloca ali, né? Destaca os impositivos do respeito que nos cabe consagrar ao corpo físico. Então, vamos lá. Em cada capítulo, diz ele, o Emmanuel, encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho,
na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Tem muita coisa aí para a gente pensar. Primeira coisa, nós viemos aqui para vencermos a nós mesmos. E esse livro do André Luiz, ele não é para a gente olhar para esses personagens e falar assim, nossa, como fulano de tal errou, quantos erros, fulano de tal foi obsidiado, fulano de tal fez isso, fulano de tal deixou de fazer aquilo. Não, esse livro, ele tem, como todas as obras de André Luiz, ele tem por finalidade a gente se colocar do lado daquela pessoa e pensar, será que em algum momento, em alguma vida minha, ou até nesta, será que eu agi de forma semelhante? Será que existe, portanto, se eu agir de forma semelhante, algum resquício desse tipo de atitude em mim? É para nós aprendermos com os erros das outras pessoas. Porque nós não viemos aqui para julgar a ninguém. A questão 903 do Livro dos Espíritos, eu não acho que eu não vou ler, não vou ficar catando aqui, mas ela vai retratar para a gente a questão do julgamento. Eu não sei se alguém levantou a mão, não, né? A questão do julgamento, em que Kardec ele vai fazer pergunta assim, incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios? A 903. E ele diz que, se for para criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Mas se o fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Então, os erros que se apresentarem nesses personagens é para a gente aprender com eles, pensar se a gente não tem alguma coisa muito semelhante, mas não é para a gente ficar julgando improdutivamente, mas é para a gente aprender com os erros dele, porque eles estão servindo justamente para a gente, eles estão servindo para isso, é para isso que esses personagens estão ali, para nos alertar. Então ele fala que vai falar de velhos problemas nossos, de amor e ódio, quem não? Quem não tem durante as suas reencarnações, até nesse momento presente, histórias de amor e ódio? Quem não tem? Quem nessa vida não tem simpatia e desafeto? Quem nessa vida? Mas o problema é que os vícios a gente acabou cristalizando na nossa casa mental. Lembra quando a gente estudou lá num livro No Mundo Maior, que a gente falou muito de casa mental, e no livro Libertação, de vez em quando eu puxava vocês para a casa mental? Esses vícios estão cristalizados dentro de nós. E veja, não é fácil a gente tirar esses vícios do dia para a noite. É muito difícil, mas esse livro vai nos ajudar cada vez mais nós nos autoconhecer. E através desse processo do autoconhecimento, a gente conseguir quebrar essas cristalizações. Quebrar essas cristalizações que representam o automatismo dos atos errados que nós vivenciamos nessa atual existência. Nós viemos aqui para quebrar isso. Só que isso é difícil. Quantas vezes a gente se pega assim, falando para a gente mesmo, meu Deus, já fiz de novo aquilo que eu sabia que estava errado. Quantas vezes? Né? Por quê? Porque está cristalizado, está automatizado dentro da gente. E quando a gente vê, apesar de todo o conhecimento que a gente já tem, que a doutrina espírita nos forneceu e abriu um campo de visão imensa, quando a gente vê, a gente já está fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque não é fácil tirar isso do automático. Se fosse, a gente não precisaria ter várias vidas. 1, 2 vidas já tinha equacionado tudo isso. Então, é preciso a gente abrir essa nossa visão, ter essa capacidade de entendimento. Então, esse livro tem essa finalidade, porque quantas vezes as nossas sombras nos mantiveram ali, nos mantivemos atrelados às nossas sombras. Quantas vezes nos mantivemos atrelados às nossas sombras? Quantas vezes a gente não conseguiu vencer as sombras, apesar de todos os conhecimentos adquiridos? Então, esse livro serve para isso, para a gente superar as sombras, que ele chama sombras das paixões, que são essas que nos arrastam para os despenhadeiros, para os ciclos de reencarnatórios de dor cada vez maior. Esi, você quer falar, querida? Eu quero. Pode falar. Eu gostaria de saber
se quando a gente tem antipatia por uma pessoa, se não consegue de jeito nenhum ficar bem com aquela pessoa, como é que fica? Não consigo, não consigo. Já lutei, já fiz tudo, falo com ela, mas não simpatizo. A gente tem que compreender que afinizar-se com alguém, ou buscar afinidade, é um processo. E como todo processo, ele requer tempo. Às vezes, a gente leva para certas pessoas uma quantidade de tempo muito maior do que para outras. Há outras pessoas que a gente, às vezes, assim, não desce legal, mas que logo, logo a gente consegue desanuviar aquela pessoa, logo, logo a gente consegue ir quebrando aquela antipatia, aquela falta de afinidade. Mas tem outras que é uma luta que, às vezes, leva uma vida toda para a gente conseguir desmanchar. Mas o que é importante disso tudo é a gente reconhecer que a gente ainda não conseguiu, isso é de suma importância, é prosseguir tentando e entender que é isso mesmo. Às vezes leva mais do que uma vida, só que a gente não pode desistir. A gente tem que ter consciência de que ainda não fez o processo. E não desejar mal dessa pessoa. Por quê? Porque às vezes a gente, nesse processo de antipatia, a gente acaba exagerando um pouco os comentários em relação àquelas pessoas, porque a gente não gosta, então a gente não ameniza os processos. Então, é assim, é não fazer mal, é não falar mal, é tentar não desejar o mal, e trabalhar, fazer isso. Vai chegar uma hora que, de tanto você insistir, é igual aquele ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que não pode é desistir, entendendo que há pessoas que levam muito tempo mesmo para a gente conseguir quebrar a antipatia. Mas a gente não pode perder o objetivo. Continua com o seu objetivo bonito dentro de você e não desista dele de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Todos os dias você continua fazendo trabalho. E toda vez que você encontrar essa pessoa, você insiste nesse trabalho. Você vai ver que é igual água mole em pedra dura. Quando menos você esperar, ela fura e acaba. Ok? Obrigada. Que isso aí. Rosana, pode falar. Só complementando, eu acredito também que às vezes a gente tem tanta resistência porque a gente tem uma parte nossa na outra que a gente não consegue aceitar. Então aí a gente tem que trabalhar bastante, né? E ter esse processo de autoconhecimento bem próximo da gente e ter compaixão, né? Com a pessoa e conosco, né? Para que a gente possa entender que a vida são momentos distintos, né? Que consegue ver parte das nossas sombras hoje e às vezes não. Então, Exatamente. não é isso? Eu não sei. É exatamente isso que você falou. Encarar as pessoas espelhos é muito difícil. É um processo mesmo. Eu fico com as suas palavras, é um processo de misericórdia para com a gente e para com os outros. O que a gente pode ir fazendo é orando por nós e pela pessoa, vibrando luz por nós e pela pessoa, é não desistir do processo. Vai chegar um dia que a gente vai entender e vai sair dele. Mas eu fico com as suas palavras, Rosana, é exatamente isso que você colocou. Exatamente. Eu concordo plenamente com você. Bom, eu acho que aqui a gente pode também ultrapassar. Continuem participando, tá ótimo. Vamos lá. E aí, o Emmanuel vai dar para a gente uma série de frases que são profundas reflexões, que é claro que a gente vai pincelar uma coisa e outra. A gente não tem a intenção, como eu disse no início, de esgotar reflexões em relação às palavras de Emmanuel, que são sempre ditas em forma de síntese. Então, tem muita coisa sempre para a gente falar em relação a qualquer frase, a qualquer texto de Emmanuel. Mas ele coloca assim, aqui, os quadros fundamentais da narrativa nos são intimamente familiares. O coração aflito em prece. Então, nós temos o coração aflito em prece em muitos momentos? Né? Quando a gente encontra as afinidades, o coração fica aflito, não fica? Porque a gente já conhece a verdade, a gente não quer
sentir uma emoção contrária para uma pessoa. A gente já não quer mais, a gente não sabe ainda exatamente o que fazer, mas a gente não deseja mais sentir isso. A mente paralisada na ilusão e na dor, né? Nós ainda vivemos muito num processo de ilusão. Nós ainda se apegamos tanto ao mundo material que é plena ilusão. É plena ilusão. O mundo material é ilusão pura. Porque se ele não tem vida eterna, ele é ilusão. Então, ele é uma ilusão. Ele é passageiro. E quanto mais a gente se prende nessa ilusão da vida material, porque tem gente que luta, toda a sua força de vida é voltada o quê? Para a vida material. Um dia, quando a vida material não mais for capaz de atender às exigências dessa pessoa, olha quanta dor. Porque vai chegar uma hora que, além do mundo não atender às nossas exigências, ele também não vai saciar a nossa fome e nem a nossa sede interna de amor, de compaixão, de proximidade com o Pai. Então, ele vai nos promover uma grande dor para que a gente se sensibilize e possa, então, retornar ao caminho da luz, ao caminho das leis, ao caminho do amor do nosso Pai. Mas a gente ainda vive muito agarrados ao mundo material. A gente tem medo de perder qualquer coisa, de perder a vida, de perder a função, de perder as posições, de perder tudo. Hoje, o maior medo que eu vejo que nós enfrentamos na humanidade é principalmente o medo de envelhecer. A sociedade não nos permite nos tornarmos velhos. Porque velho para a sociedade é algo que não tem mais nenhuma utilidade para essa sociedade capitalista, para essa sociedade consumista. Então, a gente vê hoje as pessoas desarvoradas por tentar manter a juventude eterna. Só que é impossível, esse corpo aqui perece. Porque tudo aqui no mundo material perece. Tudo aqui nasce, se desenvolve, cresce, alcança o auge, a maturidade, né? E depois envelhece e morre. Tudo aqui é assim, é por ciclos, né? O lar varrido de provações. Quantas pessoas têm o lar varrido em provações? Quantas famílias não são formadas por laços espirituais e sim por laços tão somente de consanguinidade, como está no Evangelho segundo o Espiritismo? Ou seja, são famílias provacionais, expiatórias. Quantas? A senda fustigada de lutas. Todos nós estamos em lutas, só que tem horas na nossa vida que a gente está em muitas lutas, é ou não é? E nessas horas de grande luta, às vezes a nossa fé vacila, mas não tem problema. A gente pede a Deus força, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quando isso acontecer, é isso que a gente tem que fazer. Porque nós ainda somos espíritos que sofremos altos e baixos. O engano da posse, a gente acha que tudo aqui é nosso, né? Fora as nossas posses emocionais, que a gente tem muitas posses emocionais. Fulano é meu marido, é minha mulher, é meu filho, meu irmão. Né? Mas o que é nosso? Só o que a gente pode levar. Né? Então, ele está meu marido, ele está minha esposa, ele está meu filho, ele está meu irmão, mas ele não é meu. Todos nós somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Embate do pensamento, quantas vezes a gente fica conflitado dentro desse mundo de dualidade, a gente sabe o bem, sabe o que significa as leis de Deus, mas o mal ainda prevalece dentro da gente, né? Tanto que Paulo falou, por que não faço o bem, né? Que desejo, que quero, que tenho consciência, e sim o mal que não desejo. Nós ainda temos essa luta dentro de nós. E os conflitos da nossa emoção, que vão lá, hein? Alguém falou alguma coisa? Oi, Cíntia, pode falar. Desculpa, Nilda, abri sem querer. Ah, não, tranquilo. Então, eu coloquei ali num quadrinho para a gente, foi fruto da minha reflexão, né? Tudo que não é eterno é ilusão, né? Tudo que não vem da lei de Deus provoca dor. Então, tudo que não vem da lei de Deus provoca dor. Se eu estou apegada às coisas, provoca dor. A dor vem me visitar mais cedo ou mais tarde. Se eu me entrego a um processo de vício, sem tentar transformá-lo, transmutá-lo pelo processo do autoconhecimento da reforma íntima, aquilo vai me provocar dor. Se eu insisto em ser a mesma pessoa, em alimentar um homem velho e não me transformar num homem melhor,
eu perpetuo os ciclos de dor da minha vida. Então, tudo que não vem da lei de Deus provoca dor. Deixa eu passar por slide aqui. Vamos lá. Eu trouxe para gente, eu adoro esse texto do livro Falando a Terra, do Espírito João de Brito, essa mensagem intitulada Amor. Eu gostaria muito de ler para vocês, eu gosto muito dela, tá? Eu espero que não se torne enfadonho, porque ela vai falar dos nossos vícios, mas também das nossas potencialidades de transformá-los e transmutá-los. João de Brito começa assim: o amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. A obra de Deus é toda permeada de amor. Toda. E é o amor de Deus que consegue manter todos nós unidos. Tudo cria, tudo transforma. O amor, né? Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, porque todos nós temos a semente do amor dentro de nós, o potencial do amor dentro de nós, o potencial da luz dentro de nós. Nós é que temos que escolher a quem nós vamos alimentar. A luz, o amor, o ódio ou as trevas. Alimenta todas as ações. E aí ele coloca assim, porque isso aqui nos diz respeito, são as nossas sombras. O ódio é o amor que se envenena. Então ele apenas fala que o ódio é quando nós estamos distanciados do amor, da nossa essência. A paixão é o amor que se incendeia. Então, quando nós estamos afastados do amor, nós somos consumidos pelas nossas paixões. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo, porque no egoísmo eu só quero que o amor venha para mim, mas eu não quero, de forma alguma, que meu amor vá para o outro. Então ele está voltado tão somente para mim, ele não sai de mim, mas se ele não sai de mim, ele me encarcera. O ciúme é o amor que se dilacera, que nos corta, que nos separa, que nos desagrega. A revolta é o amor que se transvia. Então, todo revoltado é aquele que está transviado na lei de Deus. Mas entenda, ele tem condições de voltar ao amor. O amor dele só está doente. A discórdia é o amor que divide as pessoas. A vaidade é o amor que ilude. Nos ilude achando que nós somos muito mais do que outras pessoas e temos méritos acima da média em relação às outras pessoas. A avareza é o amor que se encarcera, porque fica tudo, né, fechado só para nós. E nem a gente consegue usufruir. Por isso que ele nos encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. Ou seja, é o amor que está doente, está tiranizado. O fanatismo é um amor que petrifica, porque no fanatismo a gente não aceita nada que não seja a nossa própria interpretação de uma verdade. E aí a gente se petrifica tanto que a gente mata, denigre o próximo em nome dos nossos ideais, do nosso idealismo, da nossa interpretação da verdade. A fraternidade é o amor que se expande. Aí ele vai falar o contrário. Agora é quando o amor flui de dentro para fora e de fora para dentro. Ele não está mais encarcerado. Então ele fala, a fraternidade é quando o amor expande. Eu me permito receber, mas eu também me permito que ele se expanda por mim. A bondade é o amor que desenvolve. Porque na bondade a gente se desenvolve e desenvolve o que está ao redor. O carinho é o amor que se enflora. Olha que coisa linda. A dedicação é amor que se estende, que sai de nós, que se estende através do outro. O trabalho digno é o amor que aprimora a mim e ajuda o outro também. A experiência é o amor que amadurece. E é verdade. Quando a gente adquire a experiência, a gente fica amorosamente amadurecido. A renúncia é o amor que se ilumina. E toda pessoa que se ilumina, ela projeta a luz para os que estão ao redor. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação.
Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Ou seja, ao seu influxo, a gente trabalha todos unidos de mãos dadas, mas quando não existe, todo mundo trabalha de uma forma individualista para si próprio. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se lhe retire a influência, reina sempre o caos. Com ele tudo se aclara, longe dele a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos, e o mal é simplesmente o amor fora da lei. Então, que a gente possa se moralizar com o amor de Deus que está dentro de nós, pela sua imanência e onipresença. E aí, finalizando as palavras de Emmanuel, ele coloca assim: em muitas ocasiões somos induzidos a fitar a amplitude celestial, incorporando energias para conquistar o futuro. Entretanto, muitas vezes somos constrangidos a observar o trilho terrestre a fim de entender o passado a que o nosso presente se deve à sua origem. Então, essa conexão que o Emmanuel fala entre o passado e o presente, ele é muito importante, porque ele é fundamental para nós podermos construir um futuro melhor. Temos muito do passado em nós, em formas de tendências e comportamentos repetitivos. Mas nós podemos, com o momento de agora, fitando o céu para cima, orando, pedindo forças e trabalhando com afinco, modificarmos quem somos. E aí teremos um melhor caminho para onde nós vamos. Ou seja, construiremos um futuro muito melhor para todos nós. Então ainda temos tempo, nós ainda temos tempo. Mas o que a gente não pode perder é a perseverança desse tempo que nos foi concedido. Ok? Gente, quem quiser interferir, interfere. Tá bom? Vamos lá, eu estou já no finalzinho. Vamos lá. E o objetivo do livro? Diz assim Emmanuel para a gente: neste livro, Entre a Terra e o Céu, somos forçados a contemplar-nos por dentro, ou seja, nós somos forçados a olhar quem nós somos, o que trazemos, em forma de comportamentos, de tendências, no chão de nossas experiências e de nossas possibilidades, para que não nos falhe o equilíbrio, a jornada de redenção, ou redentora, no rumo do porvir. Mas, para esse livro nos servir, para ele cumprir os nossos objetivos, nós vamos precisar relembrar a questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou para os espíritos qual o meio prático mais eficaz, porque às vezes as coisas são muito práticas, mas não têm eficiência nenhuma. Então ele queria uma coisa que fosse prática, acessível a todos nós, mas que fosse eficaz, que tenha um homem de se melhorar nesta vida. Então, olha só, olha o presente, ó, tendo a capacidade de transformar o passado e construir um melhor futuro. Então, de se melhorar nesta vida, que é o aqui e agora que interessa, e de resistir à atração do mal. Por que ele fez essa pergunta? Porque nós ainda nos deixamos levar pelo mal. O mal ainda é algo que nós nos sentimos muito afinizados, infelizmente. Por isso que ele nos arrasta em muitos momentos, porque nós gostamos. Quando a gente não mais aceitar esse mal, de verdade se conscientizar que ele nos faz muito mal e que também prejudicam aqueles que estão ao nosso redor, a gente não vai precisar pedir algo para resistir à atração do mal, vai? Não. Trabalho concluído. E aí, a resposta dos espíritos era tudo que nós não queríamos ouvir na nossa vida. Porque ele disse, um sábio da antiguidade já veio e já disse. O que ele disse? Conhece-te a ti mesmo. Observa quem você é. O que você faz durante um dia. O que você faz e o que você deixa de fazer. O que te mobiliza pelo teu egoísmo, pelo teu comodismo, e o que te mobiliza pelo amor, pela fraternidade, pelo desprendimento de si próprio. Observa.
Você tem cumprido com o seu dever ou você tem só reclamado que as pessoas não cumprem com as suas obrigações? E você, tem cumprido com as suas? Então, esse livro que ele possa levar a gente para esse processo de reflexão, e não para a gente ficar avaliando os personagens e fazendo mil conjecturas, não. Esses personagens, o tanto de equívocos que eles cometeram, o tipo de personalidade deles, existe resquício em mim? Eu correria risco de cometer esses erros? Eu ainda tenho algumas tendências semelhantes a eles? Porque nós vamos encontrar tendências nesse livro dos personagens que muitas vezes são tendências que nós trazemos também. Mas é isso que a gente vai ter que descobrir, ok? E aí eu estou finalizando. Ana Paula, pode falar. Então, eu fiz fazer um comparativo, né? Lembrando, vou falar lá do início da sua fala desse livro, você fala da responsabilidade humana e tal, e quando foi o início desse livro, eu fui comparar com os outros livros do André, né? Tudo que a gente estudou. Ele é tão, assim, Emmanuel é tão, muita gratidão a ele, André Luiz, é tão organizado que ele vem apresentando tudo. Veio apresentando as colônias, veio apresentando mensageiro, aí veio com libertação, que foi assim, um choque, é aquilo assim, se liberta de tudo que te faz mal. Aí agora ele te dá a fórmula. Ele fala assim, só depende de você. Aí agora ele vem mostrando tudo, vem mostrando no mundo maior, ele vem falando da saúde mental, daquilo tudo, vem mostrando tudo. Aí agora ele chegou e falou, agora é com você. Agora bota em prática. Isso aí, eu não li o livro, eu só li assim, o primeiro capítulo, quando ele fala em oração, eu falei, pronto, agora é comigo, não tem mais jeito de você fugir. E uma coisa que eu observei também, que ele chama muita atenção, isso aí é a responsabilidade para a utilização do tempo. O que a gente está fazendo com o nosso tempo para se praticar para a reforma íntima? Isso aí, para mim, ficou muito marcado. E uma coisa também que eu ia falar agora, você comentou, eu não fui anotando, deixei para falar no final. Lembrei também agora da parábola que você falou nossa, nada é por acaso, né? Nada. Quando Parábola do quê que eu não entendi, Ana? Parábola das 10 virgens. Das 10 virgens. Então, só como você, a Beth também está estudando no Evangelho, então assim, é tudo um conjunto, só depende de você. Você buscar a sua luz, não depende do outro. Por mais que a gente tenha espíritos iluminados, tipo Emmanuel, Chico, todos eles que vêm trazer as informações, é você que tem que buscar a tua luz. A responsabilidade é tua. E só completando também o livro Libertação, que a última fala tua foi sobre o amor, falando do amor, aquela coisa toda. E o último capítulo do estudo com o Arthur, do pensamento e vida, foi o amor. Nossa, e ele cita exatamente o caso da Matilde. Eu falei, nossa, agora é tudo que é assim, agora é contigo. Agora vai lá, que é a sua parte. Só isso que ficou para mim desse livro, assim, que é algumas anotações que eu fiz. Desculpa se eu me estendi, porque eu deixei para o final, que é muita informação. Nossa, tudo que você falou é isso aí mesmo. Foi muito bom você fazer essas colocações, né? Porque esses espíritos, eles vêm preparando a gente mesmo, através dos livros, né? A série de André Luiz, como você colocou. O mundo maior, aquele conhecimento, libertação para a gente ver o mal da gente. Mas tudo isso, né? Foi o que você acabou de falar, eu estou só fazendo parafraseando. Para a gente se libertar disso tudo é autoconhecimento e muito amor. Não é fácil, nesses momentos que nós estamos vivendo aqui na Terra, com tanta polarização, enfim, só de falar polarização já é ruim, né? Porque tudo que é dos extremos é egóico, nos leva para a ilusão e nos deixa agarrados aos ciclos reencarnatórios de dor. Então só tem um jeito, a gente tentar amar. Só que amar é muito difícil. Ainda é difícil para a gente. Que a gente quer impor e não amar. A gente quer impor para a gente não precisar sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, a gente impõe às pessoas muitas coisas, né? Pode falar, Ana. Então, eu coloquei para mim assim, que ainda está muito longe da palavra amor, né? Já está muito longe do que a gente pratica aqui. A gente é o que você está falando, a gente tem muita posse e tal. Então, na prática da reforma íntima, que você falou, todo dia, quando você acordar,
é pensar naquela coisa assim, eu vou procurar ser melhor do que há 1 hora atrás, porque daqui a pouco a gente está tropeçando de novo. Não é nem melhor que ontem, não. É melhor, errou, ela não, peraí, eu tenho que pedir desculpa, eu tenho que fazer. Então, para mim, hoje, o amor é eu tentar ser melhor que o outro, sem tentar olhar nada no outro, nada, exigir nada dele, só exigir de mim, é o que Chico falava, né? Eu não quero saber nada de você, eu quero saber de mim, como eu me relaciono com ele, acabou. Para mim, o amor hoje é isso, porque o amor ainda está muito longe. Então, se eu conseguir tratar o outro um pouco melhor do que 1 hora atrás, pô. Já é lucro. E só da gente entender que a transformação a gente só pode fazer em nós, como você falou, né? Isso já é tudo na nossa vida. Porque quando a gente fica exigindo dos outros, é uma forma de sabotagem muito grande, né? Eu fico cobrando dos outros para não fazer. Então eu pego e faço. Faço o que eu posso fazer, o que eu não puder. Porque também o que não for meu não é obrigação minha, é obrigação do outro, né? E a gente tem essa consciência livre de culpa e de entendimento. Até onde é meu esse pacote e até que ponto esse pacote já é teu. Né? Que nem tudo que está ali dentro do pacote, às vezes, é nosso. Uma parte é nossa e a outra parte é do outro. Mas eu não posso fazer o do outro. A gente não tem essa sabedoria nas relações humanas. Por isso que tem tantos conflitos. Porque a gente não sabe o limite disso e aí a gente não ama. A gente impõe às pessoas. Por isso que o nosso amor ainda é de condição. E eu gosto sempre de lembrar aquela frase de Santo Agostinho que ele fala: amar é deixar que o outro seja. Aí eu falo assim, quando eu falo em palestra, eu falo assim, vou fazer uma brincadeirinha. Amar é deixar que o outro seja, deixa eu fazer o complemento, seja minha eterna vontade, que é assim que a gente faz, né? A gente não deixa o outro ser quem ele é, né? A gente quer que o outro seja aquilo que a gente idealiza. Só que justamente o outro não deve ser aquilo que a gente idealiza, porque o idealizar é uma ilusão que nós criamos. Nós devemos amar os outros pelo que eles são. E ponto final. Só que isso é difícil. Mas a gente está no caminho, é isso que a gente tem que entender. E não se culpar. Vamos lá, deixa eu voltar para cá. Dele surge a voz inarticulada do plano divino, exortando-nos sem palavras. A lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Né? Por que a lei não falha? Porque a lei, ela é de Deus. A nossa lei é falha. O nosso julgamento é falho. Mas a lei de Deus não. Então segue trabalhando, confiando e amando, e deixa quem tem competência para ser juiz ser. Só Deus pode ser o juiz. Nós não. Nós não fomos chamados ao mundo para isso. Ajuda os que te cercam, auxiliando a ti mesmo, porque cada vez que a gente ajudar aqueles que nos cercam, por que a gente vai estar se ajudando a si próprio? Porque a gente vai estar desenvolvendo uma série de subsídios, de virtudes, de sentimentos nobres, que irão nos ajudar também a equacionar os nossos problemas, os nossos conflitos e as nossas sombras. E aí Emmanuel continua: o tempo não para, porque nós estamos dentro da dimensão temporal. Então aqui nada para, ninguém vai ficar esperando, o tempo continua. E se agora encontras o teu ontem, não ouvides, ou seja, não esqueça que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Então, se hoje a gente sofre porque no passado, né, a gente está sofrendo hoje, que a gente está encontrando ontem, ou seja, a colheita da semeadura feita, não esquece. Você tem hoje para mudar essa situação e construir um futuro para você melhor. Então, não desista jamais. Essa é a colocação do Emmanuel. E aí deixei, como sempre, eu gosto muito. Esses slides, vocês sabem que vai estar lá no link que eu vou postar para vocês, que eu já postei. Vocês vão poder usar à vontade os slides, não precisam me perguntar se podem usar. Ele está disponibilizado, todo o meu material é disponibilizado, não precisa me pedir em momento nenhum para usar ele, onde vocês quiserem. Se ele servir para alguma coisa, ou se não servir para nada, mas as imagens servirem, né? As imagens, a arte, o belo, faz parte de um contexto de busca das leis de Deus. A gente sente, quanto mais a gente se aproxima da arte, do belo, mais a gente se aproxima também da lei de Deus. Então é bom
a gente colocar imagens que sejam positivas, para nos lembrar que ainda tem esperança de muitas mudanças ainda. Para todo mal tem remédio na nossa vida, tá bom? Então, da minha parte, eu terminei. Quem quiser fazer uma pergunta, mais pergunta, colocações, como a Ana Paula fez e outras pessoas, por favor, fiquem super à vontade, tá bom? É bom enriquecer, como eu disse, eu não esgotei o texto, né, de Emmanuel, óbvio que não, ali ainda tem material para muitas reflexões. Pode falar, Ana Lúcia. Ana? Oi. Pode falar. Esse livro, ele não vai retratar o umbral como aconteceram com os outros. Ele vai falar entre a terra e o céu, então ele vai falar da reencarnação e da questão das vidas passadas de alguns personagens ali desse livro. Vai ser bastante interessante, a gente vai entender por que aquela família está vivendo aquele contexto. Esse livro vai retratar isso. Entendi. Mas não posso contar tudo, né? Porque se eu contar tudo, quem vai querer ler o resto dos capítulos, eu não posso te contar tudo, né? Eu posso te deixar curiosa, que os personagens, em dado momento, né, a gente vai saber o que eles fizeram em outras vidas e por que eles estão dentro daquele contexto ali. Então, é muito interessante. Mas não posso falar muito, não, senão depois a gente não vai querer ler o livro, nem vai assistir a nossas aulas, tá bom? Posso dar spoiler, não? Pode falar, Ezi. Eni, eu esqueci como é que lê, como é que escreve, como é que faz número. Eu esqueci muita coisa com o AVC. Sim. Mas eu peguei um livro, um livro lá no centro, ele tem letras bem grandes, e eu estou tentando ler. Eu estou conseguindo. Tá vendo? É isso aí. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que a gente não pode é desistir. Eu leio um capítulo, não entendo, aí leio novamente, não entendo, aí leio novamente, até entender. É isso aí, Assim, é isso mesmo. Isso é construção, isso é perseverança. É isso que a gente tem que fazer diante dos problemas que a gente vive. É exatamente isso que você está fazendo. Então, tá certo. Gente, alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma coisa assim? Oi, Eni, eu só quero dar os parabéns para a Ezi pela insistência dela, persistência dela. Parabéns para ela. Isso aí. É isso que a gente... Essa boa vontade não é qualquer um que tem, não, viu? Não é não, não é não. Parabéns, Ezi. É isso aí. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou continuar. Todo dia, quando eu vou deitar, eu pego o livro e leio um capítulo. Aí eu não entendo, eu leio novamente. Aí vou lendo até entender. Vai chegar uma hora que você vai ver que vai ser mais fácil. Tenho certeza. Gente, mas eu não vou conseguir ler livros com a letra grande. Então, gente, eu vou encerrar desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre todos nós, os nossos corações vibrando, e que esse livro possa ser mais um marco na nossa vida de modificações, de mudanças, de transformações. Muito obrigada a todos. Uma noite de paz e luz para todo mundo, tá? Beijo grande. Beijo.